lê a pergunta para a gente e respondendo a gente fica agradecido. Então, vamos lá, tem um questionamento aqui. Eu vou deixar o Alves dos Santos, tá? Obrigada, Danilo, aí por estar participando, né, da nossa audiência e do projeto. Então, o primeiro questionamento, são 3 perguntas. O primeiro, o artigo 8º, parágrafo 8º, cita que em ocorrência de calamidade pública, situação em que nos encontramos no momento, fica a administração dispensada da obtenção dos resultados fiscais. Naturalmente, isso irá gerar um passivo que será deslocado ao próximo exercício. Tendo isto em vista, gostaria de saber se, de fato, o valor de 1,2% destinado à reserva de contingência, de fato, é suficiente para garantir o equilíbrio fiscal no exercício de 2021, considerando, inclusive, uma previsível perda de arrecadação ocasionada pelos efeitos da atual situação em que o município se encontra. Tenho como base para este questionamento o exemplo de municípios como Santa Isabel, que fixou sua reserva de contingência em 5%, prevendo dificuldades para o prefeito que assuma no próximo ano. Outro sim, cito também a reserva de contingência estabelecida em Ferraz de Vasconcelos em 2016, para o exercício de 2017, que foi de 2%, embora seja um cenário diferente. O cenário para o próximo exercício é completamente imprevisível. Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Justamente, Danilo, o cenário, ele é completamente imprevisível, né? Porém, vale a gente ressaltar, e aí eu já fiz isso na explanação que eu fiz aqui agora, que não se equilibra contas somente com reserva de contingência. Tá? A gente fixou lá o máximo de 1,2, está no texto da lei, da receita corrente líquida, isso representa aí em torno de 4 milhões e 200 e 100, uma coisa assim. Porém, a gente também teve muito cuidado em fixar uma despesa muito menor, né? Então, se você pegar a projeção da receita e da despesa, a receita está quase 14 milhões a mais do que a despesa. Então, existe uma folga aí bem considerável, né? Se você considerar 14 mais 4 de reserva, são quase 18 milhões para se trabalhar e tentar fazer o equilíbrio de contas, porque o equilíbrio você vai trabalhar com redução de contrato, com redução de despesas, redução de despesa com pessoal e outras coisas mais, e não só a reserva de contingência. Então, nesse sentido, eu acho que eu até já havia respondido um pouquinho durante a minha explanação, tá? A segunda questão dele, na verdade, ele é uma constatação, ele fala de um erro de redação no artigo 23, que utiliza a preposição esta no lugar do estar. Então, vamos lá no artigo 23, no texto da lei, realmente ele tem razão, existe um erro de grafia aí, de português. Então, artigo 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do município, deverão estar acompanhadas de estimativa desses impactos. Então, se a Câmara puder corrigir, é um erro de grafia. Apesar que este erro não dá entendimento diferenciado para o artigo, tá? Ao invés de estar, está escrito está. Então, eu gostaria de pedir aí para ver se a Câmara pode corrigir, que é um erro de português. E a terceira questão fala da tabela 3, que é... Ricardo, como que eu volto aqui? Vamos ver. Essa. Então... Ele fala aqui, né, ó, que as metas fiscais atuais, comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, consideram um crescimento da receita total no município para o próximo exercício na ordem de 4,12% em relação ao previsto para o exercício atual, tendo em vista que já estamos na segunda metade do ano e que, segundo o portal de transparência, a arrecadação realizada corresponde apenas a 43% do previsto para 2020,
e ainda que desde o mês de abril a arrecadação apresenta tendência de queda perante o previsto, considerando ainda que as previsões atualizadas para o crescimento da economia nacional estão na ordem de 1,68%. Quais foram os critérios adotados para esta previsão otimista? Quais os impactos para a formulação e execução do orçamento para o próximo exercício, caso esta previsão esteja exagerada? Eu acho também que eu já respondi a pergunta, tá? Quando a gente trabalha em valores de hoje, aí o crescimento ele é de apenas 0,56%, tá? Que é o que está demonstrado aí nesse quadro, lá na coluna que está pintadinha de amarelo, lá embaixo. Então, a gente já, ainda que tenhamos considerado aí uma arrecadação até o mês de março, que até o mês de março nós não tivemos queda, né? Então, eu tenho até os dados aqui. O que foi previsto até março foi 86 milhões de reais e a gente arrecadou 96 milhões de reais. Então, quais foram os critérios? Os critérios foram exatamente a arrecadação até março. Então, quando a gente pegou e projetou, a gente ainda não tinha tido queda de arrecadação. E como eu já disse, né, esses valores, eles são possivelmente de serem adaptados e reenquadrados na lei orçamentária anual, que vai em setembro, e aí sim a gente já vai ter um cenário mais amplo de tudo que está acontecendo no país. Tá? Então, acho que também já tinha respondido durante a audiência, mas fica aqui mais uma explanação, uma resposta para essa questão. Eram as 3 que foram me encaminhadas aqui, vereador. Não sei se tem mais alguma aí com vocês. Não, não.